Oi, oi, tudo bom? Oi, Chico. Não. Peraí que eu vou te achar aqui pra te chamar. Pronto. Achei. Vocês estão me ouvindo? Oi, Luiz, tudo bom? bem, e você? Tudo bom. Tá me ouvindo bem? Eu Tô, acho que você pode chegar só um pouquinho pra cá, por causa das perguntas, quando começarem a entrar as tá cá? perguntas. Aí, show. Vou botar um Tá pouquinho. ótimo. Boa tarde, gente. Boa noite, né? Vamos nos apresentar. Bem-vindo todos a mais uma live da SHB, né? Da Hípica do Rio. Hoje eu vou conversar com Luiz Francisco de Azevedo, que é o mais novo representante do clã Azevedo, tradicionalíssimo do hipismo carioca, do hipismo mundial, mas oriundo do hipismo carioca, coisa nossa, né? Verdade. E o Chico atualmente está radicado na Flórida, né? Mas tem história dele se confunde muito, né? E foi muito feita na Hípica do Rio. Ele Sim. vai contar para a gente. E ele teve na equipe do Brasil de uma Olimpíada, que ele vai contar para a gente também, né? Já teve na equipe do Brasil de várias Copas das Nações, tem venceu vários grandes prêmios. E, enfim, muitos títulos, né? Campeão brasileiro de júnior. Ele vai contar pra gente. Bem-vindo, Chico. Tudo bem? E aí, Cris, tudo bem? Tudo ótimo. Deu para ver naquela foto que você postou que a gente já se conhece há muito tempo, né? É verdade. Nem vou dizer, né? Nem vou dizer que te peguei no colo porque pega mal. Pra mim e pra você. Pega nada. Tô brincando. Pega não. É, então, é, conta lá, vamos começar do começo. Você começou, bom, seu pai, né? Não precisa nem dizer que seu pai, super campeão. Quando você nasceu, ele já era super campeão, né? E como é que começou a tua história de montar? Você sempre gostou de cavalo, sempre soube que ia querer montar? Como é que foi? Cris, eu tive a sorte, assim, né? Porque na sequência eu quis seguir a carreira de já ter nascido numa família de cavaleiros. Uhum. Meu pai, como você falou aí, quando eu nasci, já era mais do que consagrado, já tinha todos os eventos aí importantes no mundo e com inúmeras vitórias aí no mundo inteiro. E eu entrei, enfim, aí o meu irmão, né, ainda, acho que você saiu aí. O que houve? Bom, voltou. Então, aí eu tinha o meu irmão também, 10 anos mais velho que eu, também seguindo a carreira. Minha irmã, eu sou filho caçula, né? A minha irmã do meio, quando era jovem, tudo, mas logo parou. Eu eu vou falar para você que eu nunca pensei em fazer outra coisa, assim, profissionalmente, na minha vida. Assim, desde que eu era pequenininho mesmo, eu já gostava de montar. Eu tenho lembranças da minha vida, assim, com 3, 4 anos de idade, já montando na fazenda. E isso, para mim, acho E que você sempre... começou em pônei? Você começou em pônei? Na realidade, eu comecei com os cavalinhos da fazenda, né? Mas a minha base no esporte foi toda feita em pônei. Até me nesse caminho, assim, até me aconteceu de eu montar alguns cavalinhos e tal, alguns cavalos que apareciam para mim. Como eu tive também, volto a dizer, a sorte de já estar numa família de profissionais, né? Então, eu sempre tive cavalos que com certeza iam servir para mim, independente de ser pônei ou não. Só que assim, foi um período muito curto que eu não montei pônei. Onde que você começou a montar? Você começou a montar nos pôneis aonde? No Rio, não? Não, quando nasci, meus pais moravam ali em frente à Ípica, em cima do pônei. Então, eu devo ter aprendido a andar na hípica, eu fiz natação na hípica e tudo. Só que eu comecei a montar, assim, minhas primeiras lembranças de eu começar a montar foram as que a gente tinha, que meu pai comprou também no ano que eu nasci.
Uhum. Então a gente ia fim de semana, férias e tudo. Então eu comecei a montar de uma maneira muito natural, assim, fazendo exterior, brincando mesmo, né? Que eu acho que é a melhor maneira de começar. Uhum. Porque aquela coisa, às vezes, que é um pouquinho maçante daquela aula, que é super importante, mas eu tive a sorte de poder ficar solto, sabe? Eu acordava de manhã, meu cavalinho já estava ali amarrado na árvore, eu já saía de casa, já montava, passava o dia inteiro montando, e eu não pensava em fazer outra coisa. Aí, ali com meus 8 anos, 7, 8 anos, eu comecei a ter aula e tudo, e aí parei nunca mais, e estou aqui até hoje. Aí eu levei a sério o mesmo negócio. E aí você começou a ter aula com quem? Com 7, 8 anos? Olha, eu tive dois professores na minha vida. O meu pai não. Foram assim, não, eles Entendi. realmente me botaram no cavalo e que me ensinaram tudo que eu sei até hoje. É claro que nesse tempo eu tive alguns estágios, algumas aulas. Eu tive aula com o Rodrigo, tive aula com o Neco, enfim, já tive algumas aulas de adestramento que meu pai fazia questão que eu fizesse. Mas, enfim, meus professores mesmo, assim, as pessoas como que realmente me ensinaram a montar, desde o início, foram meu pai e meu irmão, sem dúvida. Assim, foram eles que sempre me deram aula e que me ensinaram tudo que eu sei. E nessa época com 8 anos, que você montava em pônei e tal, eles moravam aqui no Brasil. E aí você competia? Tinha competição de pônei aqui no Brasil? Não sei se você lembra, mas naquela época tinha campeonato brasileiro de pônei, campeonato estadual de pônei. Durante os Não concursos, lembro disso. é, meu primeiro título foi campeão brasileiro de pônei por equipe de São Paulo, a Santo Amaro. Eu me lembro que, poxa, lotou, assim, tinha muito, muito pônei, sabe? Era realmente uma coisa que funcionava, que foi na época, você deve lembrar do Petit Potin, Lembro, isso eu me né? lembro. Meu pai, em 85, trouxe o Petit Potin da Europa, já com o intuito de servir para o meu irmão, que na época tinha 10 anos, e já também pensando em fazer uma criação de pônei. E essa criação de pônei realmente aconteceu. E eu comecei a montar nesses produtos, do Potangue. Só um minuto, Chico, só um Fala, minuto. Cala a boca. Cala a boca. Vem aqui, aqui. Ah. Desculpa, eu tô sozinha aqui. sem problema. Ele nunca late, nunca late. Ele é um galgo, um cachorro que não late. Pois é, Não hoje sei o que está acontecendo, não sei o que ele está está vendo. vendo algum fantasma. Fantasma, igual cavalo que vê fantasma. Cara, desculpa. Vamos lá. Aí a criação de pônei. Então, aí começou essa criação. Aí você foi campeão brasileiro de mirim em pônei lá em São Paulo. Não, eu fui campeão brasileiro de pônei, da categoria pônei. Ah, não tem mirim, lógico. Porque foi, voltando lá, o meu pai, quando tentou implantar essa categoria de pônei, que ele conseguiu durante alguns anos, Uhum. realmente o que já acontecia na Europa e que segue acontecendo até hoje, né? Se você for ver aí os grandes cavaleiros na atualidade, não vou dizer que todos, mas a grande maioria começou em pônei, entendeu? Sim, sim, Porque é sem muito dúvida. mais proporcional, né? O cavaleiro se sente mais à vontade, você até o tombo é menor, né? Você cai de uma altura menor. A criança tem muito mais domínio sobre o cavalo, né? Num pônei do que num cavalo grande. Então, a coisa vai acontecendo com naturalidade, sem susto, né? Então, eu tive também esse privilégio de poder montar excelentes pôneis, até a categoria de 1,20 m, assim. Eu me lembro que teve um ou outro pônei que a gente chegou a saltar até provas de 1,30 m. Então, foi uma época que funcionou muito bem. Aqui no Brasil ou lá fora? Aqui, quer dizer, aí, né? Aí no Brasil. Aí no Brasil. Depois, quando eu fui para a Europa, eu já não era mais, eu já estava saindo da categoria de mirim. Isso nós estamos falando de 98, 1998, com 13 anos ali. Aí eu que realmente comecei a montar os cavalos de verdade. E aí minha carreira seguiu aí para junho, enfim. E aí foi aí que você saltou mirim, com cavalo. Na realidade, eu tive pouco tempo de mirim no Brasil. Eu saltei pouquíssimas provas de mirim no Brasil, porque foi na época que a gente se mudou. Que idade você tinha? Você tinha 13 quando vocês se mudaram? 12 para 13 anos lá, quando meu pai comprou o nosso manege lá na Bélgica.
Uhum. Então, eu cheguei a saltar algumas provas de mirim, eu me lembro de eu saltando algumas provas de mirim no Brasil, só que em seguida eu me mudei para a Europa com a minha família, e aí eu com 14 anos, assim, eu já estava saltando júnior, entendeu? E aí foi embora. Mas, enfim, essa parte dos pôneis, para mim, foi muito importante para o meu irmão também. Enfim, eu acho que foi uma época muito boa. Esse Campeonato Brasileiro de Pônei, que eu te falei que a gente ganhou por equipe lá em São São Paulo, Paulo. eu lembro de estar competindo nesse Campeonato Brasileiro o Cássio Rivetti, com pônei, Olha, que virou o que virou. sim. O Pedro Vênis estava nesse campeonato com pônei. O Zé Roberto estava nesse campeonato com pônei. Então, foi uma época que a coisa deu certo para essa categoria aí. Você vê que deu Que cavaleiro. bacana. Que pena que não foi em frente, né? É uma pena. A gente foi crescendo, enfim. Eu acho que faltou um pouquinho abraçar a causa, entendeu? Todo mundo aí, as federações, a confederação, de fazer isso aí acontecer. E, infelizmente, a gente se mudou para a Europa. Chegava ao ponto, Cris, da gente, como a gente tinha uma criação de pônei, no final, assim, quer dizer, Todos os cavalos da prova eram de vocês. a gente fornecia, eu me lembro do Pedro Renault saltando pônei, que era nosso, do Fernando Sei, Palermo saltando pônei, que era nosso, porque a sei. gente corria atrás de ter gente para saltar até para dar quórum e a categoria seguir, né? Entendi. Aí, felizmente, acabou. Bom, aí você vai para a Europa, começa a saltar júnior lá. É. Aí eu E aí comecei. você sentiu uma diferença muito grande? Já dava para sentir nessa época, com a sua idade que você tinha? Aquela coisa, né? Eu nasci vendo isso tudo, né? Eu nasci indo para os concursos grandes, acompanhando meu pai, Uhum. acompanhando meu irmão. Então eu posso dizer para você que eu nunca senti assim nunca para mim foi uma novidade tão grande esses concursos grandes, essas coisas Sei. todas. Porque quando você vai num concurso desse com 6, 7 anos, a primeira vez que eu fui ver meu pai saltar em Aachen, eu tinha 6, 7 anos. Enfim, então aquela coisa vai vindo naturalmente para você. É claro que você é impactante, né? Você chega nem Aachen, você chega, eu me lembro da qualquer idade, já ser um sonho para mim um dia estar lá saltando. Mas eu vi essa diferença grande, óbvio, não ver, mas não era uma coisa assim, porque acho que eu comecei a ver cedo, nunca foi uma coisa assim que me intimidou tanto, assim, sabe? Pejorativamente falando, assim, sempre foi uma coisa que eu tive a chance de ganhar desde criança, então Entendi, foi acontecendo, mas entendi. Não era um sonho distante, que nem é para quem mora aqui, né? eu confesso para você que o sonho, quando a gente vai ficando mais velho, Era... a dificuldade que é, e a gente vai vendo que não é uma coisa que não tem nada de fácil para atingir. Uhum. Então, você ali criança, né? Eu ali com 6, 7 anos, É, estava que era uma achava que era igual, é. para eu estar ali saltando junto com o pessoal todo. Tá? É preciso muito trabalho, muita dedicação aí para acontecer. Me fala uma coisa, aí você é júnior na Europa, eu tenho curiosidade de saber. Você saltou os campeonatos nacionais? Você saltava internacionais? O que você fez de júnior na Europa? Como é que fazia? É, até um certo ponto, eu não sei, acho que se eu não me engano, até 1991, enfim, no início da década de 90, era permitido que os cavaleiros brasileiros saltassem os campeonatos nacionais e europeus de júnior, Young Rider, enfim. Hum, Inclusive, a gente teve alguns brasileiros que ganharam esse campeonato. Só que aí, na minha época, já não era mais permitido. Então, eu saltei júnior até os meus 17 anos na Europa, e eu saltava todos os concursos, só que eu não podia saltar os campeonatos. entendi. E isso foi um dos motivos que em 2002 meu pai decidiu que achou por bem que eu fosse para o Brasil para saltar o brasileiro de júnior, que é Uhum. o Amaro. Eu tinha um cavalo na época espetacular, que era o Bossa. O pessoal aí mais próximo e tudo deve lembrar dele, era um alazãozinho que saltava muito bem, bravo. Mas ele morava na Europa, o cavalo? Esse cavalo ele chegou para mim na Europa, a gente comprou ele novinho e a gente fez ele até chegar. Ele chegou a saltar provas realmente grandes e tudo. E aí eu estava com um conjunto muito bom com ele no Brasil, quer dizer, na Europa, ganhando bastante as provas de júnior e tudo. E aí a gente decidiu para o Brasil saltar o brasileiro de júnior. Eu me lembro que eu peguei o avião junto com ele. Eu não saltava uma prova no Brasil há muito tempo.
porque a gente tinha se mudado para a Europa, a gente ia nas férias você sabe que não tem prova. Então, e aí eu me lembro que eu cheguei com ele na terça-feira, na quarta já era adaptação, a inspeção veterinária era na quarta de manhã, ele saiu do aeroporto direto para Santo Amaro, no dia seguinte ele passou na inspeção, quarta-feira fez a adaptação e no domingo a gente foi campeão. Ele ganhou os 3 dias. Ele ganhou a caça, que maneiro. 0 na Copa das Nações e 0-0 no último dia. Segundo foi a Joana, que também fez 0 todos os dias. Ela complicou bem para mim essa missão. Joana Valente. A Joana Valente, é. E aí eu fui campeão brasileiro com ele. Foi minha volta ao Brasil depois de muito tempo. Que emoção, hein, Chico? Que bacana. Foi muito legal, porque era um título que faltava para nossa família também. Ah, é? É. O meu pai tinha sido vice-campeão, meu irmão também tinha classificado ali e tal, mas nunca tinha sido campeão brasileiro de júnior e eu consegui ganhar. Que e maneiro. aí eu volto para o Brasil. Um mês depois eu fui campeão sul-americano com ele de novo. Aí, peraí, falhou. Aí você voltou, o seu pai voltou para o Brasil, foi isso? A gente voltou para o Brasil por um período. Meu irmão continuou tocando manege lá na Bélgica. E a gente voltou e foi aí que eu tive a oportunidade de competir mais no Brasil, e, enfim, de criar até mais raiz, assim, né, no meu país, que sempre foi, assim, o lugar onde eu mais gostei de estar, desde essa época. Eu me lembro quando a gente tinha que ir morar fora do Brasil, para mim sempre foi um sofrimento, nunca foi uma coisa assim que eu saía da vida, mas foi extremamente importante. Se a gente não tivesse tomado essas atitudes de sair tudo, certamente a minha carreira não tinha tomado, né, o caminho que ela tomou. Sim. Então, mas a saudade sempre bateu forte, segue batendo até hoje, mas foi um período muito bom, muito feliz de eu ter voltado e ter conseguido esses resultados todos. E aí você voltou para esse campeonato de júnior, você tinha o quê? 17? 18? 17, exatamente. 17 anos. E aí você já ficou no Brasil e aí você radicou no Rio. Foi aí que a minha vida começou a deslanchar, assim, digamos assim, profissionalmente falando, né? Porque antes eu já trabalhava com a minha família, eu ajudava no que eu podia, mas eu era muito novo, né? Então, assim, eu fazia o que eu podia para ajudar. Eu montava os cavalos, eu ajudava com os clientes que tinham em casa, eu dava uma aula aqui, outra ali, só que eu era muito novo. E aí, em 2003, quando eu fiz 18 anos, foi que eu realmente comecei a trabalhar profissionalmente e que o meu vínculo com a hípica começou a ser mais forte, porque foi quando eu entrei de sócio. Mas, na realidade, assim, eu acho que é importante dizer... 2003. A hípica, ela sempre teve, assim, porque, você vê, meus pais se conheceram na hípica, né? Meu pai começou na hípica em 1962. Seus pais se conheceram na hípica? Conheceram na hípica e, por coincidência, eu também conheci a Natália na hípica. Na hípica, que legal. Então, eu e meu irmão, se a gente nasceu, né, foi graças à hípica. Sim. Quando eu nasci, a gente morava em frente aí, porque meu pai montava lá, né? Montava os carros do Roberto Marinho, foi na época aquela coisa toda. Mas depois a nossa vida me ligaram. A nossa vida tomou um rumo um pouco diferente. E aí, em 2003, eu voltei. Eu entrei de sócio porque, na época, a primeira pessoa assim, a me contratar foi o AG. Ah, é? Eu não sei se ele está acompanhando aí o AG. O não AG vi foi um se ele cara entrou. muito importante. Que legal. O AG, na época, ele tinha umas aulas avulsas com meu pai. A gente estava com o Miguel Pereira. E o AG, de vez em quando, ia lá. Ele chegou a ir ter aula com meu pai também, um pouco no manejo que a gente tinha em Vargem Grande. Só que, na época, o AG queria uma pessoa que quisesse mais. Meu pai, na época, não estava com essa disponibilidade. Tinha outras ocupações. E ele me via ali e falou, poxa, um dia ele chegou para mim e falou assim, poxa, você não acha que você não quer me dar aula, não, Chico? Tava ali Você tinha 18 anos. Oi? Você tinha 18 anos. Pensando assim, não que esse desafio para mim fosse uma coisa assim tão, mas assim, para mim foi a primeira pessoa realmente que quis me contratar. E na época ele tinha os cavalos dele na fazenda em Paraíba do Sul e na ilha. Então eu comecei dando aula para ele na fazenda dele em Paraíba do Sul e eu ia 2 vezes por semana na ilha para dar aula para ele. Aí começou aquela coisa, olha, você está aqui,
entrar de sócio para né, ficar no clube, dar aula, isso e aquilo. Foi aí que eu entrei de sócio realmente na Ípica. Entendi. A história começou na Ípica. Depois disso, eu tive outros alunos e tudo. Eu me lembro que um amigo meu também está acompanhando, que é o Marcos Gouveia, o Marcão. Foi o meu primeiro aluno na Ípica, porque o AG eu comecei dando aula para ele fora da Ípica. Na Ípica foi o meu primeiro aluno, ele e o Matheus, são grandes amigos meus até hoje. E, enfim, aí eu tempo. E aí isso foi 2003. E nessa época já tinha a Natália? Não, que ano que você conheceu a Natália? Então, a Natália, eu me lembro, eu conheci ela um pouquinho depois disso. Ela era muito Deixa eu nova. te botar a foto. Olha aí, ó. Essa foto aí é em 2006, essa foto. Ah, mais adiante. Porque Quantos anos ela tinha? Ela tinha 15 anos quando a gente começou a namorar. Então, em 2003, ela era realmente muito nova. Mas eu me lembro que eu conheci a Natália ali de 2003 para 2004 e eu ali já achava ela bonita e tudo, aquela coisa toda. E de vez em quando eu falava com ela, ela ficava cheia de vergonha. E eu falava para ela, Natália, eu estou só esperando você crescer. Você falava? Falava. A gente se encontrava lá na Ípica, eu falava, olha, Natália, eu tô aqui, ó, contando aqui, eu tô vendo que o tempo tá passando, e daqui a pouco. Ela ria, ficava toda vermelha. E aí acontecia. Hoje a gente tá aí. Que legal. Acabou casando na Ípica, né? Pois é. Não tem nenhuma foto do casamento, né? Uma pena. Já tenho. Puta, não te mandei. Não mandou, mas, pô, que pena. Deixa eu te falar, vamos lá, vamos voltar para o sênior. Aí você começa a sua carreira de sênior na Ípica do Rio, né? A Ípica do Rio, na época eu estava trabalhando. Enfim, aí, na época, entre Miguel Pereira e Ípica. Entre Miguel Pereira e Ípica. A gente tinha os nossos cavalos em Miguel Pereira. E os cavalos, assim, dos clientes, dos alunos, ficavam na Ípica, né? Então, a coisa foi acontecendo para mim assim, dessa maneira. Vieram outros clientes, vieram outros proprietários, né, outros cavalos, enfim. E a Ípica sempre muito presente. Eu ia na Ípica 3, 4 vezes por semana, independente de estar morando no Rio ou não. Aí, em 2006, eu comecei o Maurício Manfred me contratou. Mas antes de 2006, conta um pouquinho do começo da sua carreira de sênior. Você já começou a saltar prova? Você tinha cavalo? Você participou de campeonato? Como é que foi? Na realidade, Cris, eu com 16 anos na Europa, eu já saltava as provas de sênior. Já saltava sênior. Eu não saltava o grande prêmio porque não era permitido, mas eu já estava muito envolvido. Assim, eu tive, mais uma vez vou repetir, eu tive a sorte, né, de ter nascido na família que eu nascia. Então, as coisas para mim aconteceram rápido, né? Já estava tudo encaminhado, né? Já estava tudo meio pronto. Então, eu tinha a oportunidade de acompanhar meu pai e meu irmão nos grandes concursos do estado da Europa. Então, às vezes, eles me levavam para saltar as provas intermediárias, entendeu? Eu, com 16 anos, eu consegui ganhar uma prova em Cannes, que era um concurso super importante na França. Onde foi o Mundial depois, né? Onde foi o Mundial depois, exatamente. Então, foi uma questão de tempo foi uma questão de eu fazer 18 anos para poder realmente... Entendi. Eu era sênior de verdade. Mas aí, como é que foi a sua carreira no Brasil? Que cavalo você montava? Nessa época, eu estava montando bossa, que era o meu cavalo de fé, assim, que era o meu cavalo que a gente ia para todos os lugares. A gente ganhou alguns grandes prêmios. Eu me lembro de ganhei os grandes prêmios na Ípica, ganhei os grandes prêmios ali na época que tinha aquele circuito da Serra. Isso com 18 anos ainda. O GP do Boa Fé. O que mais que eu fiz ali nessa época? Eu fui terceiro, se não me engano, no Carioca de Sênior, que foi lá em casa, lá em Miguel Pereira, com 18 anos. Enfim, aí eu comecei a fazer o circuito nacional, né? Comecei a viajar no Brasil, acompanhando os meus alunos, né? Com os cavalos, saltando as provas. Mas é claro, né? Quando você está nessa transição aí para sênior, a coisa muda, né? Sim. Vou dizer para você que eu já saí arrebentando, não. Teve momentos que eu tive que os resultados também não eram tão bons, enfim. Mas acho que tudo faz parte de um processo natural, né? E eu acho que assim, a minha carreira de sênior, ela começou a deslanchar a partir do ano seguinte, 2004, 2005.
Eu Uhum. comecei realmente a me classificar com um pouco mais de regularidade dos grandes prêmios de sênior no Brasil, que eu saltei meu primeiro campeonato brasileiro de sênior top. Isso começou a partir de 2004, Ainda com bossa. ainda com o Bossa. O Bossa já chegando no finalzinho da carreira dele, já assim, chegando perto de já ter me dado tudo que ele podia me dar, porque ele deu muito. O Bossa, no Uhum. ano de júnior, ele ganhou pelo menos uma prova em todo concurso que ele ia. Ele ganhou no Indoor, ele ganhou no Que CEPEL, bacana. Nacional do Rio, ele ganhou no aniversário da Ípica, ele ganhou bastante, realmente, muita coisa. Era um cavalo extremamente rápido, muito competitivo. Aquele tipo de cavalo estava sempre pronto, sabe? Então é um cavalo que até hoje, para mim, eu penso bastante nele até hoje. Assim, ele tinha um estilo diferente, ele era muito bravo, muito sensível. A gente comprou ele a preço de banana, porque ele com 7 anos ele era quase que indomável. Eu me lembro do dia que a gente comprou ele. Meu pai falou para mim, olha, esquece esse cavalo aí um ano e meio, vamos ficar só trabalhando ele em casa, porque Sei. precisa primeiro adestrar ele um pouquinho, para depois você colher os frutos aí, porque ele vai te dar. E realmente deu. Esse cavalo faltou tudo, inclusive com meu pai, ganhou derby. Que ele era europeu? Ele era europeu. A gente comprou ele na Bélgica. Tá. Falo muito. Aí você tá nessa transição e aí está em 2004. 2004 eu me lembro que eu me classifiquei já no aniversário da Ípica no Grande Prêmio, acho que eu fiquei em terceiro, eu me classifiquei no GP do Indoor, fiquei ali também entre os 5, 6, Copa São Paulo, enfim, o CEPEL, esses concursos que na época o CEPEL infelizmente não tem mais, mas era um super concurso. Uhum. E eu fui me consolidando, né? Só que ainda novo, né? 19 anos, enfim. Eu me lembro Uhum. que com 19 anos eu tive uma passagem no Internacional do Rio, que até hoje é um grande prêmio que eu não ganhei, que é o que eu mais tenho vontade de ganhar no Brasil. Eu já fiquei em segundo, mas não consegui ganhar ele ainda. Eu fiz zero com uma égua chamada Arnica na primeira passagem e ela teve uma hemorragia, ela botou sangue pelo nariz e não pude saltar o desempate. Foi uma frustração. Uhum. Para mim, na época, foi um baque, porque eu estava focado nesse concurso. Ela fez zero na primeira passagem, teve pouquíssimos zeros na época. Eu me lembro que talvez tenham sido 3 zeros só. Ela era uma égua super rápida, ela estava num dia maravilhoso, só que ela teve uma hemorragia, que ela não pôde saltar lá o desempate. Para mim, ali poderia ter sido uma chance boa de ter ganho esse grande prêmio aí com 19 anos. Poxa. E aí, mas também idas e vindas para a Europa, entendeu? Em 2005 eu me lembro de ter passado na Europa. Entendi. Aí eu voltei. Aí foi como eu falei, já em final de 2005 o Mauro tratou, aí eu Final de 2005, tá falhando seu áudio. Final de 2005, o Maurício te contratou, foi isso? foi. Na realidade, eu tinha ido para a Europa para passar um tempo lá, porque a gente sempre teve esse intercâmbio, né? A gente nunca ficou tanto tempo sem ir para a Europa. Sei. E, e numa dessas eu montei um cavalo chamado Espíritos, que depois foi para o Brasil, Uhum. e era do Maurício, na Europa, que ele deixava lá com meu irmão. E eu consegui me adaptar bem ao cavalo, fiz bons resultados com ele na Europa. O Maurício viu aquilo ali e tudo, e falou, cara, não quer vir para o Brasil? A gente faz um esquema lá na Ípica para você e tal, não sei o quê. E eu, vamos, foi ótimo para mim. A gente foi para o Brasil, eu voltei para o Brasil, foi mais uma oportunidade que eu tive de estar no meu país, né, um lugar onde a gente gosta de estar e tudo. E aí foi mais uma fase também importante na minha E vida. foi nessa época que você trouxe aqui Belly? Foi, né? Exato, foi, exatamente. Foi exatamente essa época. Entendi. Ela veio, ela veio no final de 2006, se eu não me engano. Ela chegou no Internacional do Rio, uma coisa assim. E aí eu Bom, comecei a contar ela também. Veio ela em outro, veio Gota, veio Poneto, pois é, vieram vários cavalos, né? vieram cavalos importantes que futuramente foram cavalos muito importantes na minha carreira também. Uhum. Aí, passando o ano ali de 2005, 2006, também competindo em todos os concursos importantes do Brasil. Eu me lembro que eu me classifiquei praticamente em quase todos os grandes prêmios naquela época. E aí, quando virou o ano de 2007, foi um ano muito bom para mim. No ano de 2007, eu ganhei alguns grandes prêmios importantes. Eu ganhei o grande prêmio da abertura da... Você lembra que antigamente a abertura do calendário da CBH era Era sempre nacional. Era no Rio. nacional?
Então, eu tive a oportunidade de ganhar esse grande prêmio com Gota, que era um garanhão também muito legal, que depois eu disputei a seletiva do Pan-Americano, e ele, Me lembro dele. dentro do critério que era na época para disputar, para pegar a equipe do Pan-Americano, ele entrou, ele ficou em terceiro lugar na seletiva, acabou que depois o critério mudou, enfim, muita coisa aconteceu, e eu não entrei no Pan-Americano, mas nas seletivas ali que estavam acontecendo, o nosso objetivo era ficar entre os 4, ele ficou em terceiro, então, quer dizer, foi um ano bom para mim, Cris. Foi um ano bom, eu saltei concurso Já estava namorando a Natália? Foi quando eu comecei a namorar a Natália, exatamente. Na realidade, a gente começou ali no final de 2006 e estamos aí até hoje. Já São quantos anos? 13, né? 13, 14, né? 14, já. Vai fazer 14 já no final do ano. É tempo, né? Poxa, A gente casou em 2015. bacana. Só que Mas estão juntos, já moravam juntos, né? a gente se mudou para a Europa em 2012 e a gente mora junto desde 2012, só que a gente casou em 2015. E que idade vocês tinham em 2012? Bom, eu em 2012 eu tinha 26 para 27 e ela tinha 19. É como sua mãe, né? Sua mãe também casou muito cedo. Minha mãe casou com 16. Nossa, tinha esquecido que era tão cedo. Nasceu, eu tinha 17. Hum, Por isso que sempre foi aquela gata, né? Teve filho muito cedo. Vem cá, vamos lá. Então, aí 2000. Hã? O pessoal começa cedo na minha família. É. Seu irmão também, né? Meu irmão teve a primeira filha dele, tinha 20 anos. Nossa. É Isso é bom, porque a vida rende mais, né? verdade. Aí 2007. 2007 foi um ano bom para você? Cris, eu acho que assim, todos eu não posso reclamar de ano nenhum da minha vida. É claro que no nosso esporte tem sempre altos e baixos, né? E vai continuar Aham. assim, a vida de qualquer cavalheiro, ela funciona dessa maneira, né? A gente uma hora tá super bem, uma hora tá um pouquinho não tão bem, porque a gente depende dos cavalos, a gente depende de muitas coisas, do momento, né? Uhum. Mas eu acho assim, quando eu penso um pouquinho na minha trajetória aí no hipismo, eu só vejo coisa boa. Claro que teve momentos mais difíceis, como foi ali em 2012, né? A questão da Olimpíada de Londres, né? Que eu tive meu cavalo. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos contar das coisas boas de antes. Como é que entra o especial? Que horas que chega o especial? Mas antes do especial, teve Pan-Americano do Rio, você chegou a falar, não, esse que você não foi com Gota. Que eu acabei de falar, que era o que eu tive esse cavalo chamado Gota, que era um cavalo Uhum. bem bom também, bem competitivo, que classificou em bastante, ganhou grande prêmio, classificou em muita coisa, e como eu te falei, né, dentro do critério que tinha sido, né, proposto para todos nós cavaleiros na época que morávamos no Brasil, que as seletivas iam ser no Brasil, eu me classifiquei para saltar. No meio do caminho, E o que mudou? Você quer falar disso, não? eu falo sem problema nenhum. Na realidade, a gente tinha uma campanha muito forte na época, como o Pan-Americano era no Rio, da gente fazer seletivas no Brasil, entendeu? Uhum. Que eu acho que na época era uma coisa super válida, até porque, se você me perguntasse se você acha que deveria ter esse critério se fosse uma Olimpíada, eu diria que não. Porque Sim. uma Olimpíada já é um outro nível, um campeonato Outro patamar. outro nível, que eu acho importante se os cavaleiros puderem estar na Europa ou aqui nos Estados Unidos, para nivelar um pouco mais por cima e entrar um pouquinho no nível que estão os outros que vão competir contra você. Agora, o Pan-Americano, principalmente naquela época ali, foi uma fase que tinha muita gente morando no Brasil ainda. Tinha muito cavaleiro importante que ainda morava no Brasil, tinha muitos cavalos importantes que saltavam no Brasil naquela época. Eu acho que era uma boa oportunidade da gente trazer essas seletivas para o Brasil, até para valorizar o esporte interno, entendeu? Uhum. E Diante do público, né? diante do público, diante dos proprietários para investirem, diante Sim. das pessoas que ali estavam, né, de criação, enfim, tanta coisa, né, pode ser impulsionada com um evento dessa magnitude, né? Então, Sim. eu acho que então essa era a proposta de início, que as seletivas fossem feitas no Brasil. Então, tudo foi organizado para isso. Eu me lembro que, na época, é óbvio que não dá para discutir que os cavaleiros que estavam na Europa no momento estavam super bem, quiçá melhores do que nós que estávamos no Brasil. Só que
estava tudo esquematizado, estava tudo de uma maneira relativamente fácil para trazê-los para saltar essas duas seletivas que tinham no Brasil, entendeu? Que era até uma boa, ótima oportunidade para quem estava no Brasil se deparar com eles para saber se o nível tá bom, se não tá bom, porque se o pessoal da Europa vem e dá um baile em todo mundo que está no Brasil, é bom até para as pessoas quererem melhorar, né? Sim. Enfim, mas não foi isso que aconteceu. No meio do caminho foi estipulado um índice que os cavaleiros tinham que fazer um índice de tantos pontos, que eu agora não me lembro qual era de tantos pontos. Uhum. Se o pessoal que estivesse do Brasil não atingisse esse índice, aí seria um critério totalmente subjetivo, que na época eles escolheriam quem eles quisessem. E foi o que aconteceu? Aconteceu que a primeira seletiva foi em São Paulo, num piso na época paulista que tinha acabado de ser feito. O piso não estava bom, tanto não estava bom que eles tiveram que tirar todo aquele Tirar e piso fazer e tudo de novo. refazer. Só que a gente entrou de cobaia numa seletiva, Cris, que eu vou te falar, olha, isso foi em 2007. Depois disso, pouco tempo depois disso, eu me mudei para a Europa e não voltei mais para o Brasil. Mas aquela prova que eu saltei ali, ela estava tão difícil quanto qualquer grande prêmio. Eu não vou dizer que ela estava do nível do Mundial que eu saltei há um ano e meio atrás, mas ela estava muito difícil. Ela estava realmente muito difícil, num piso ruim, choveu pra caramba. Enfim, mesmo assim, a gente foi lá e saltou. A gente, né, enfim, eu dei o meu melhor, eu acabei ficando em segundo, ganhou o Cezinha com o singular e eu fiquei em segundo. Mas foi uma coisa totalmente fora do propósito, sabe? Foi uma coisa assim que não foi uma passagem legal. Não foi, porque a gente viu muitos cavalos saltando além do que podiam. A gente foi para saltar uma coisa, quando a gente viu, estava armado outra, sabe? Enfim, aí é óbvio que esse índice não foi alcançado. Que eu não me lembro, Entendi. sinceramente. Depois teve o brasileiro de sênior, o Deodoro, que foi muito bem armado pelo Gui, que eu achei que esse brasileiro estava de acordo com como tem que ser um brasileiro de sênior. Só que juntou todos os resultados do brasileiro com as seletivas em São Paulo, e aí os brasileiros não atingiram o índice e eu, fatalmente, também não atingi. Então, Sim. eu não consegui entrar na equipe. Só que eu fiquei entre os três, entre os quatro, né? Na realidade, eu fiquei em terceiro nas seletivas. Enfim. Então, não deu certo o plano do Pan-Americano. Dando sequência a isso, o ano aconteceu, né? E tudo. E quando foi em 2008, eu me mudei para a Europa mais uma vez. Me mudei para a Europa, passei um ano inteiro de 2008 na Europa, foi um ano muito importante para mim. Saltei vários grandes prêmios, saltei vários concursos 5 estrelas, assim, na Algum época. cavalo especial lá? Na época eu montei muitos cavalos, Cris. Montei bastante cavalo. Na época a gente estava fazendo um giro grande de cavalo lá com meu irmão, com meu pai, a Sei. família estava lá nesse momento. Mas eu tive a oportunidade de ganhar o campeonato de Linz, que é um concurso importante na Sim. Áustria. Tive a oportunidade de saltar a minha primeira Copa das Nações, que foi muito legal, porque fui eu, meu pai e meu irmão. Aonde? Lá em Linz? Foi? Aonde a Copa das Nações? Foi no concurso na Hungria. Sim. Foi um CSO na Hungria, que eu tive a oportunidade de saltar com o meu irmão e com o meu pai, e Que o legal. completou a equipe. Foi uma emoção grande pra gente, porque é uma coisa rara, né? Um pai e 2 filhos na mesma equipe. Poxa, Então, isso super legal. foi um episódio marcante também. Consegui ganhar bastante provas de velocidade, sabe? Consegui fazer bons resultados. Mas na época eu estava namorando com a Natália, aquela coisa toda. A Louco para saudade voltar. meus pais voltaram para o Brasil e eu resolvi voltar. E eu vou te falar que muita gente na época falou: poxa, você está bem na Europa, você vai voltar para o Brasil. E foi uma coisa muito boa que aconteceu para mim, porque foi quando eu comecei a trabalhar ali na Hípica também. E eu tive um proprietário muito bom, que investiu em mim, que começou a comprar cavalo para mim. E aí a minha carreira deslanchou até para um outro patamar. Que foi quem, o proprietário? Foi quando eu era JMO. Ah, tá. Verdade. E aí Me lembro. realmente eu cresci muito, porque eu tive a oportunidade de montar cavalos maravilhosos, né? No ano seguinte, eu ganhei aquela prova no Atina, né? Que foi uma emoção muito grande para a gente. Ah, vamos ver. Que a gente tem o vídeo, né? Que eu não sei se eu vou conseguir passar. Não sei se eu vou conseguir passar. Eu vou tentar. Mas vai. Eu acho que. Será que é isso? Não, não é.
É Não, esse. Não, também não. não é. Não sei. Vai falando, Chico, eu Não, vou procurar aqui. Como esse é? Congelou. não, tá, eu tô aqui. O, ah, o Atina. Então, na realidade, o Atina, se você deve lembrar que ele funcionava por convite, né? Eu vou tentar ver se eu coloco no computador. Vai falando. Vou tentar passar. O concurso tinha, na época, um número X de cavaleiros convidados, a confederação tinha um número X de convidados, e eu fui um deles. Eu consegui ser convidado para o concurso. Eu já tinha participado da edição de São Paulo, em 2007, da do Rio, de 2009, e aí eu fui chamado de novo para saltar em 2010. O hipismo internacional. Aí você conseguiu. Consegui. Eu vou botar o telefone aqui, vou filmar aqui. Peraí. Luiz Francisco de Azevedo. Peraí. Peraí que eu vou filmar. Vamos ver se vai dar certo. Vamos inovar. Tá aparecendo, né? Dá para ver bem. Vou soltar. O mais jovem do clã Azevedo, de Luiz Felipe Azevedo, 2 medalhas de bronze na equipe brasileira nas Olimpíadas. Luiz Francisco Azevedo vem nos mostrar uno e basta. Conjunto especialista em provas de velocidade. Nossa, que curva, hein, Chico? Uau, olha isso, minha gente. Olha a velocidade. Fala desse cavalo, né? Eu vou falar Você bastante quando você acabar Você o ganhou vídeo. muito com ele, né, Chico? Pois é, foi um cavalo muito importante para mim. A plateia. É. Caramba. Olha isso. Tirou quantos lances aí? Tirei um. Pronto. Bom, ganhou essa, né? Eu foquei bastante nesse dia aí, Cris, porque quando saiu o convite para mim, que eu fui convidado para participar do concurso, eu tinha um cavalo de grande prêmio que era muito bom, que era o Ircos de Rouet. Uhum. Que eu também ganhei bastante coisa com ele, classifiquei em bastante grande prêmio importante e tudo. Só que ele se machucou. Ele se machucou uns 2 meses antes do concurso e eu sabia que a chance dele estar em forma no Atina era muito pequena. E eu tinha esse cavalo, o Unibasta, que era um cavalo muito rápido, né? Ele ganhou bastante, aonde ele ia. Ele era ágil, né? Pelo menos, acho que talvez o cavalo mais rápido que eu montei até hoje. Era um cavalo que onde ele ia, pelo menos uma prova no concurso, ele levava. E eu comecei, aí eu fui olhar o anteprograma do concurso e eu vi que eu só tinha chance de me destacar nessa prova aí, que era uma prova de velocidade. No primeiro dia, sempre uma prova difícil pelo o nível de competitividade que tinha, né? Os melhores cavaleiros do mundo estavam aí. Do mundo. E ninguém vem até o Rio de Janeiro para passear, né? Então, Passear. todo mundo estava nessa prova aí queria ganhar. Então, eu falei, bom, eu vou focar nessa prova aqui, porque eu acho que essa aqui eu tenho chance de fazer alguma coisa. E eu me lembro que nas concursos que antecederam a Tina, eu me lembro bem que na época foi o Boa Fé, foi o Maçangana, foi acho que Copa São Paulo, algumas provas aí no Rio, que algumas eu ganhei, mas outras eu não ganhei justamente porque eu estava correndo demais. Às vezes eu baixava 3, Fazia falta. fazia uma falta. E aí eu me lembro do meu pai me chamando, falou, porra, para que correr tanto? Você precisa, para ganhar, só precisa baixar, não precisa baixar tanto assim. Que eu não quero ganhar essa. Isso, e os meus amigos falavam, me lembro do Pimentinha, que deve estar aí acompanhando, falavam assim, cara, Tá. faz, não sei o quê. Eu falava, cara, eu tô focando numa prova que eu vou ter que dar tudo de mim. E mesmo assim eu vou precisar de sorte para conseguir ganhar ela, porque se eu não correr tudo que eu tenho para correr, eu não vou ganhar. E foi o que eu fiz. Eu corria pra caramba nas provas, eu estava realmente focado nessa prova. E no dia que ela aconteceu,
Eu entrei naquela pista ali para reconhecer ela como se eu estivesse entrando no grande prêmio mesmo, sabe? Porque eu sabia que era a minha chance. Eu me lembro que eu estava reconhecendo e o Pedro Vene chegou para mim e falou assim, pô, Chico, tá com algum cavalo bom aí no concurso para fazer? Eu falei, cara, eu tenho essa prova aqui. Eu tenho um cavalo para essa prova. Depois eu acho que você não vai me ver muito não, mas nessa prova aqui é certo. E aí eu reconheci aquela pista, eu contava aquelas linhas. Eu me lembro que do 1 para o 2 era uma linha de 7 lances, tinha 30 metros. E aí eu já entrei decidido em fazer 6 lances, eu consegui fazer os 6 lances. Eu me lembro que no reconhecimento, os cavaleiros discutindo ali, todo mundo falava que não dava para fazer os 6 lances, porque não ia conseguir virar depois, aquela curva que você falou pro número 3. Eu falei, pô, no início da pista você já virou. Mas eu entrei muito focado nessa prova aí. E aí eu conseguia. O plano deu certo, do 1 ao último, e eu consegui baixar um tempo. E foi um momento especial, porque na época existia muito aquela comparação, né, entre os cavaleiros que estão no Brasil, os cavaleiros que estão na Europa. Pô, será que a gente está no mesmo nível? Será que não está? Aquela coisa. Então, significou eu acho muito, né, ganhar de todo mundo, né? E você viu a vibração da plateia aí, né? Não sei se o pessoal está conseguindo, não acho que eles não conseguiram escutar, mas se você ver o vídeo direito, eu me lembro que antes de eu chegar na linha final ali, eu já sentia a plateia vibrando. O calor, né? Foi um momento legal, sim, foi um momento legal que eu consegui ganhar ali para cima dos caras todos na época ali, que parecia uma coisa inatingível e tudo. E a gente provou que dava para fazer, né? Então foi ainda mais em casa, né? Assim, foi um momento especial para mim. Muito legal. Legal. Isso foi o quê? 2010. 2010. Aí você seguiu com esses cavalos do JMO. Então, eu segui com esses cavalos, enfim, em 2009 já tinha feito um ano bom, eu já tinha ficado em quarto no Brasileiro de Sênior com esse cavalo Ircos de Rouet, que eu peguei uma faltinha na faixa do Rio. Nesse ano, no Campeonato Brasileiro de Sênior, ele ficou os 4 primeiros colocados com o mesmo número de faltas. A gente perdeu por diferença. E depois, com esse mesmo cavalo, eu tinha me classificado para ir disputar a equipe do Brasil, porque você tinha uma seletiva no Brasil para disputar a vaga para Kentucky 2010. Mundial. Para o Mundial 2010. Eu consegui me classificar, eram 2 cavaleiros só, e eu consegui me classificar. E aí, mas ele se machucou e infelizmente não pude disputar essa vaga e tudo. Foi quando meu irmão, com especial, entrou para essa equipe. Em 2010. Aí a gente já passando para 2010. Então, meu irmão foi aí que o especial entrou na nossa vida. Na realidade, ele entrou na vida do meu irmão antes, no ano de 2009, se eu não me engano. Era um cavalo que ele sempre teve no radar dele e tudo, que ele conheceu desde novo. Eu tive a oportunidade de ver o especial saltando também com 7, 8 anos. Era um cavalo que sempre chamou a atenção da gente. Mas principalmente, quem montava, hein? Na época que eu conheci ele, montava o Thierry Rosier, irmão do Felipe. Sei. E era um cavalo que, se olhava ele na pista, ele era um pouquinho selvagem, assim como todo Clinton, né? Um cavalo um pouco sensível. Mas já chamava atenção ao meu irmão. A gente tem que falar, ele sempre foi meio que obstinado com esse cavalo. Ele olhava esse cavalo e ele falava realmente, até que ele conseguiu comprar o cavalo. O cavalo com ele foi campeão brasileiro de sênior top aí na Ípica. Foi um outro momento também muito bacana para nossa família, porque eu fiquei em terceiro. A gente subiu no pódio junto. E no ano seguinte ele veio para mim. Por quê? Porque foi uma composição que a gente fez. Na época, o meu proprietário quis comprar o cavalo para mim, quis montasse o cavalo. E ele chegou para mim no final de 2011, Cris. No final de 2011, eu tinha feito um ano muito bom. Eu tinha ganho o Grande Prêmio do Indoor. E eu tinha... Com quem? Foi? Com a Kashmir. Uma égua também muito bacana e muito importante para minha vida, assim. Foi uma égua muito competitiva, era uma égua que eu podia contar com ela para todas as situações. Eu ganhei o GP do Indoor, eu classifiquei no GP, enfim, eu ganhei eu conquistei a vaga para a Copa do Mundo, né, na Liga Sul-Americana. Sim. Ele chegou para mim no final do ano 2011 e eu tive a oportunidade de saltar com ele em 2 concursos, que era o Internacional do Rio. E na semana seguinte, o aniversário da Ípica, né? Que é o Grande Prêmio Perpétuo Roberto Marinho. E foi quando eu consolidei minha vaga para a final da Copa do Mundo, porque o CSI do Rio era CSW, né? Em segundo no Grande Prêmio com o especial. Foi a primeira prova que eu pulei com ele. Primeira prova você pulou com ele, você ficou em segundo no Grande Prêmio já. Foi assim. Eu me lembro.
foi uma sensação incrível, porque o cavalo, apesar de eu já ter montado excelentes cavalos, o especial era outro esporte. Era Outro uma patamar. muito diferente, assim, de tudo que eu tinha montado, Cris. O cavalo decolava. Não, eu me lembro. De Então, fora de fora dava essa sensação. então E ele era diferente. ele chegou para mim, ele tinha se machucado, então a gente teve que ter muita paciência para começar com ele de novo e tudo. Eu me lembro na época que eu estava meio ansioso para montar ele, eu não conhecia ele direito, sim, conheci de ver ele com meu irmão, mas nunca tinha montado e tudo. Uhum. Eu me lembro que eu liguei pro meu irmão, falei, cara, pega o avião, vem para cá, me ajuda aqui, porque eu vou precisar de você. Ele pegou o avião, foi lá, me ajudou. E aí eu fiquei em segundo desse grande prêmio, com esse segundo lugar eu carimbei minha vaga para a final da Copa do Mundo. E na semana seguinte eu ganhei o GP, no aniversário da Hípica, com ele. Aí, ó. Exatamente. Eu ganhei esse grande prêmio aí, que foi uma emoção muito grande também. Meu pai ficou em terceiro, Olha, que legal. com a Poderosa. É. E Era um aí todo grande mundo prêmio, tem. era um Fala, grande prêmio que eu tinha muita vontade de ganhar, porque já tinha o nome do meu pai lá, né? isso que eu ia falar. Já Troféu tinha o nome do perpétuo. meu irmão, que tinha ganho com o especial no ano anterior, Exatamente. e faltava o meu, né? Então o especial conseguiu ganhar esse grande prêmio 2 anos 2 anos seguidos. Muito legal. E aí eu ganhei esse grande prêmio, foi realmente uma situação Uma muito emoção, legal. né? Eu fui pro desempate com meu pai, tudo, por pouco a gente não foi primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Mas eu ganhei, enfim. Aí quando eu ganhei esse grande prêmio, na época, o nosso chefe de equipe era o Jean-Maurice Bonneau, Uhum. francês. Uhum. E ele me chamou para uma conversa, porque no ano seguinte tinha a Olimpíada, né? Ele me chamou para uma conversa e falou assim, olha, você com esse cavalo, você tem que dar um jeito para a Europa. Olimpíada do Rio, né? Não, Olimpíada de Londres, 2012. Ah, não, Londres, é lógico. Olimpíada de Londres, 2012. Você tem que dar um jeito de ir para a Europa para disputar essas seletivas, porque um cavalo desse a gente não pode deixar de lado, né? Pode ser a chance da tua carreira, isso, aquilo. É claro que eu não precisava que ele falasse isso para mim, era uma coisa que a gente já tinha na cabeça. Uhum. Mas, enfim. Que bom que ele falou, né? Que bom que ele falou, sem dúvida. Mas eu tinha todo um esquema montado no Brasil já. Nesse período eu já montava para Santa Cecília, né? Enfim, eu já tinha um esquema muito bem consolidado no Brasil, que eu tive que abrir mão dele, entre aspas, para poder ir para a Europa e ir atrás desse sonho, entendeu? Eu estou falando isso, Cris, porque muitas vezes as pessoas falam, não vou para a Europa porque eu tenho minhas coisas aqui, isso e aquilo. Eu entendo tudo isso. Não é uma crítica, eu estou constatando. Às vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas para conseguir outras, né? Sim. Uma vida... quem que não quer morar no seu país, né? Perto da sua família, perto dos seus amigos, enfim. Se você ter bons cavalos, ter bons proprietários, né? Que é Exato. tudo. Eu tinha uma situação no Rio, no Brasil, né? Muito confortável. Claro que eu trabalhava bastante, eu ia para a serra, eu voltava, eu não parava, mas enfim, era o que eu gostava de fazer. Então, para mim, não era um problema. Uhum. E a gente tomou essa decisão de eu ir para a Europa no ano de 2012 para disputar essa vaga olímpica, né? Então, eu fui. Foi aí que eu me mudei para a Europa, foi aí que a Natália foi morar comigo. As coisas todas foram acontecendo. Assim. Entendi. A história vai seguindo. Você quer que eu siga ela? Você quer... Quero. Então, a gente tem 7 minutos, né? Mas ainda dá tempo de falar mais um pouco. Aí a gente para e volta, né? Uhum. Eu quero que você fale até chegar agora, contar do Mundial, eu quero muito que você fale desse cavalo tordilho aí que você está montando, né? Maravilhoso, né? Eu vi a primeira passagem e o desempate. Maravilhoso. Eu vi a prova toda, eu vi todo mundo. Enfim, vamos chegar lá. Cavalo aí, não é bom a gente ficar falando muito antes, né? Mas eu acho que esse cavalo aí, ele... Eu achei ele especial. E ele é garanhão, né, Chico? Ele é garanhão, mas ele tem um temperamento maravilhoso. Eu vi, você monta ele sem nada, né? Sem gamarra. Na realidade, eu fiz esse ajuste nele nesse finalzinho agora e eu achei que ficou ótimo. Eu fiz um treino dessa maneira, gostei. Saltei uma provinha ou outra não tão importante para testar e gostei. Porque é um cara que ele usa muito a espada. Demais. Assim, de cima você sente uma sensação que
Sim. É uma violência a espada, a maneira como ele mexe a espada. E eu achei que isso, sem a gamarra, deixou ele ainda mais livre para fazer esse movimento que ele executa, entendeu? Então eu achei que foi uma boa. Mas você sabe, essas coisas mudam, né? Pode ser que daqui a pouco a gamarra, pode ser que. Mas por enquanto tá funcionando bem. Mas vamos chegar nele antes, porque antes tem o comic, antes tem um monte de coisa, né? O comic até hoje Vamos chegar nele depois. Aí estamos em Londres. Não, aí você foi para a seletiva de Londres. Fui para a seletiva. Eu cheguei lá na Bélgica, estava no inverno, que não, sei lá, foi um dos mais rigorosos dos últimos 15 anos. Eu me lembro que eu cheguei, eu só consegui montar uns 4 dias depois, porque estava tão frio que a eu me lembro quando eu cheguei no aeroporto, estava menos 15, estava uma loucura. E aí eu cheguei primeiro com o objetivo de soltar a e, na sequência, fazer seletivas. É claro que o objetivo principal eram as seletivas para a Olimpíada, que é o sonho de qualquer cavaleiro, né? Então eu cheguei, os concursos foram acontecendo, eu me classifiquei em concursos importantes, tanto com o especial, quanto com a Audácia, quanto com a Kashmir, que foram os 3 cavalos. Você levou um monte de cavalo. Eu levei 3 cavalos. Mas, na realidade, eu deixei uns mais de 10 para trás. Entendi. Entendeu? Eu levei esses 3 cavalos, que eram os meus 3 principais cavalos na época. O Unibasta, a gente já tinha vendido ele. Tinha outros cavalos muito legais, mas, enfim, eu não consegui levar todos. Porque foi um desafio, assim, né? Não vou dizer que estava todo mundo tão empolgado que eu fosse, porque tinha muita coisa aqui, né, que estava deixando para trás. Foi o preço a pagar, entendeu? Mas eu não me arrependo, não, de nada. Assim. Eu sinto saudade dessa época, mas eu vou botar minha carreira em primeiro lugar, né? Não tinha jeito. Então, Aí a experiência da Olimpíada mesmo, enfim, você vai contar, né? Tá tempo para contar ainda? Não sei, acho melhor a gente parar, né? Porque faltam 2 minutos. Bom, enfim, se você quiser abrir outra live, a gente começa. Eu quero abrir. Você quer? Você pode? Porque aí não interrompe, né? Lógico. Vamos encerrar aqui e a gente volta em seguida, tá bom? Eu vou salvar e a gente volta. Tá ótimo. Beijo, até já.